Cumprimento a todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Como nos orienta nosso pastor nesta noite, eu fico feliz de estar aqui com os irmãos para meditarmos na palavra do Senhor, agradecendo a Deus pelo privilégio, sabendo da grande responsabilidade de trazermos uma palavra para a igreja, que tem sempre sido alimentada nas terças-feiras através do nosso pastor Márcio, que tem sido um canal de Deus para a vida da igreja, e o mesmo falando comigo ontem à noite, que eu estaria hoje aqui para trazer uma palavra da parte do Senhor. Eu orei ao Senhor, pedir a Deus uma palavra, porque a gente precisa pregar aquilo que Deus Ele quer para a igreja, porque muitas vezes queremos algo, mas tem hora que Deus quer um algo totalmente diferente. E eu estava nesta madrugada lendo a palavra do Senhor e passei toda a madrugada lendo a Bíblia e pedindo a Deus uma palavra da parte do Senhor, e Deus, Ele me deu uma palavra no livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 8. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8. Um texto que é muito conhecido pela igreja do Senhor, que é o versículo 1. Que é o versículo número 1, Mateus capítulo 8, e o versículo de número 1, que nos diz assim a palavra do Senhor. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8, versículo 1. E descendo ele do monte, seguia uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se queres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Meus amados irmãos, o texto que estamos diante dele é um versículo e uma passagem muito conhecida no Evangelho de Mateus, que fala a respeito deste homem leproso, que os irmãos bem conhecem a situação, porque já ouviram várias mensagens sobre uma pessoa leprosa, e não é essa a área que eu quero entrar nesta noite, mas eu quero trazer uma palavra sobre 5 atitudes para recebermos a nossa vitória. Eu quero trazer uma palavra sobre 5 atitudes que fez a vida daquele homem ser mudada. Precisamos entender que o Senhor, a Bíblia Sagrada, tudo que está escrito, eu sempre costumo ler esse versículo de Romanos 15:4, que tudo que Dante está escrito para o nosso ensino está escrito. Então, se tem algo na palavra do Senhor, está escrito para o meu ensino e para o teu ensino. Por isso que é importante a igreja amar um culto como um culto de doutrina. A igreja que ama o culto de doutrina, ela é uma igreja fortalecida. Ela é uma igreja que tem, irmãos, raiz. Uma igreja porque não existe avivamento sem palavra, irmãos, não. Tudo parte da palavra. A palavra é o segredo de tudo. Se eu quero ter uma vida abençoada, próspera, Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, será como a plantada junto ao ribeiro, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer, prosperará. Então, o segredo é a palavra. Josué 1, ele diz: Josué, se tu meditar de dia e de noite, tu vai ser próspero. Porque o segredo, irmãos, é a palavra do Senhor. O avivamento parte da palavra. Abacuque capítulo 3, versículo 1. Oração de Abacuque em forma de cântico. Ouvi a tua palavra e temi. E depois que ele ouviu, que ele temeu, ele disse: aviva, ó Senhor, a tua obra.
Tudo parte da palavra, irmãos. É a palavra que queima no coração. É a palavra que faz o crente dar glória. Em Lucas 24, quando Jesus ia caminhando junto daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, e Jesus ia falando com ele. Quando chegou em casa, que Jesus fez que ia passando, ele convida que ele entra, que ele vai partir aquele pão. Diz a Bíblia que os olhos dele se abrem. E quando o Senhor desaparece, um olhou para o outro e disse: não é que o nosso coração ardia quando ele falava conosco pelo caminho? Porque a palavra, ela arde no coração do crente, irmãos. É a palavra que gera o avivamento no coração do crente. Primeiro começa pela palavra. Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz que ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. A Bíblia diz em Salmo 119 e o versículo 105, diz que ela é lâmpada, ela é luz para os nossos caminhos. E quando diz que ela é lâmpada e é luz, é como um carro. É o farol alto que vai lá na frente e é o farol baixo que vai clareando os pés. Ela tanto é luz como ela é lâmpada para a minha vida e para a tua vida. É por isso que tudo tem que partir da palavra do Senhor. É por isso que uma das orações, um dos versículos que eu acho mais lindo, é quando Paulo, ele cita o motivo pelo qual ele orava pela igreja de Efésios. Irmãos, isso é forte o que Paulo estava orando. Quando Paulo cita Efésios capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 21, Paulo diz assim: por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais corroborado com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecendo o amor de Cristo, que excede todo entendimento, sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja por toda a geração, para todo sempre. E ele encerra dizendo amém. Paulo disse: eu estou orando para a igreja ser uma igreja fortalecida. Mas não tem como a igreja ser fortalecida se não for pela palavra. Tudo que for fora da palavra é simplesmente barulho. Escute bem, barulho não traz a glória de Deus, mas a glória de Deus, ela traz barulho. É impossível ter glória e não ter barulho, irmãos. Aonde a glória está, ela traz barulho para a vida do crente. E eu preciso entender que quando eu leio a Bíblia, a palavra de Deus, ela quer falar algo ao meu e quer falar algo ao teu coração. Nessa noite eu quero meditar com os irmãos em Mateus capítulo, depois dessa introdução, Mateus capítulo 8, versículo 1, sobre 5 lições, pelo qual, irmãos, eu vejo a vida deste homem mudada. Observe que eu não vou entrar sobre o que era ser um leproso, que os irmãos bem conhecem, os irmãos gostam de escola dominical, já ouviram muitas mensagens, mas o que eu quero falar é sobre a oportunidade. A primeira lição que eu vejo na vida desse homem é que ele soube aproveitar a oportunidade que ele teve. Observe que ele não sabia se outra vez Jesus passaria por ali. Ele não sabia, mas ele aproveitou a oportunidade que tinha para ter um encontro com o Todo-Poderoso. Eu preciso entender que a oportunidade de Deus na minha vida e na tua vida, ela vem, mas escute bem, o dia de hoje, ele nunca volta mais. Virá outra terça-feira, mas 10 de junho de 2025 nunca mais voltará. E eu preciso entender que eu tenho que aproveitar a oportunidade que Deus ele me dá. É por isso que quando eu leio pela versão Almeida Corrigida, que é a que a gente utiliza mais, em Efésios capítulo de número 5, versículo 16, diz: remidos os tempos por quanto os dias são maus. Se eu ler essa mesma versão na NVI, diz assim: aproveite o máximo as oportunidades que Deus te dá, porque os dias são maus.
Aproveite a oportunidade que Deus está te dando de buscar. Aproveite a oportunidade de Deus estar buscando, de você estar na igreja servindo ao Senhor. Aproveite a oportunidade que Deus te dá de você orar, porque muitas vezes ocupamos o tempo, irmãos, com tantas coisas. E muitas vezes, se a gente fizer, hoje você pega um celular e você sabe quanto tempo você mexeu durante o dia, porque fica registrado. Quantas horas, quantos minutos ficou registrado o teu tempo na rede social. Mas se tivesse hoje esse mesmo termômetro medindo a minha vida e a tua vida, quanto tempo a gente passou hoje orando? Quanto tempo a gente passou hoje lendo a Bíblia? Quanto tempo a gente passou hoje meditando numa palavra? E muitas vezes vem aquela velha desculpa: o tempo é muito corrido. Mas se a gente tivesse a mesma sede pela palavra do que a gente tem muitas vezes até pela rede social, a nossa vida era diferente. Muitas vezes eu quero entender que eu quero de Deus, eu quero que Deus me dê sabedoria, eu quero que Deus abra a minha mente. Me faz lembrar de um certo escritor. Ele cita uma história de um sábio. Um jovem chega perto daquele sábio e disse: sábio, na beira de um lago, o que é que eu faço para ser sábio? O que é que eu faço para ter conhecimento? E aquele sábio olha para aquele jovem, chega aqui perto. Quando ele chega perto, ele pega a cabeça dele e coloca dentro da água e segura. E aquele jovem faz o esforço, daqui a pouco consegue se soltar e busca o ar para respirar. Olhou para ele e disse: louco, o que foi que tu fizesse? Ele disse: no dia que tu se esforçar para buscar o conhecimento, assim como tu se esforçasse para buscar o ar para respirar, tu vai ser sábio. Porque tem hora que a gente quer algo, mas a gente não quer se esforçar. A gente não quer buscar a oportunidade. E aquele homem, ele olhou e disse: eu tenho uma oportunidade e eu vou aproveitar ela. Eu vou chegar perto daquele que pode mudar a minha vida. E aquele homem, ele aproveita. A primeira coisa na vida daquele homem foi aproveitar a oportunidade. A segunda coisa daquele homem foi chegando diante do Senhor e adorando. Ele chega não questionando a sua situação. Uma das lições que me chama a atenção na vida daquele homem é que ele tinha, quem sabe, razões para questionar, razões para murmurar, razões muitas vezes para desanimar. Mas aquele homem, ele disse: eu vou adorar. Eu vou adorar. Eu vou louvar a Ele, independente da minha situação. Eu vou chegar perto dEle, e eu não vou pedir logo. Eu vou chegar logo perto dEle, adorando a Ele, o reconhecendo que Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Tem hora na nossa vida que a gente precisamos entender que não é tempo de murmurar, não é tempo de reclamar, é tempo de adorar. Porque tem hora que eu não entendo o que Ele está fazendo, e por não entender o que Ele está fazendo, eu quero questionar Deus. Eu quero muitas vezes reclamar, murmurar, por não estar entendendo. Mas eu quero te dizer algo nesta noite. Eu preciso me aproximar dEle adorando, porque eu não sei o que Ele tem preparado. Porque eu como homem, você como homem, a gente vê o mar vermelho. E Deus já vê Miriam do outro lado cantando o hino da vitória. A gente como homem, irmãos, a gente vê algo, mas Deus, como um Deus todo poderoso, Ele vê aquilo que você não vê e aquilo que eu não vejo. É por isso que eu preciso entender que eu tenho que adorar independente de qualquer situação. Será que a minha vida está mais fácil do que a vida de Paulo e Silas? Mas um olhou para o outro e disse: a gente vai adorar, a gente vai louvar ao Senhor independente da situação. O segredo das muralhas cair, irmão, está em abrir a boca e louvar ao Senhor. O segredo da vitória está em adorar ao Senhor. Tem hora que a gente entra na presença do Senhor, escute bem,
A gente pede, mas Tiago disse: pedi e não recebeis, porque pedi mal. Porque tem hora que a gente pede algo, irmãos, mas a gente se esquece de um algo. A gente se esquece que antes de pedir, a gente precisa adorar. Deus não vai se mover pela oração bonita. Deus vai se mover pelo quebrantamento do coração. A Bíblia cita em Mateus capítulo 15, versículo 21, que Jesus ia passando nas regiões de Tiro e de Sidom, e uma mulher cananeia, sírio-fenícia, ela se aproxima do Senhor. Ela tinha uma filha em casa, miseravelmente endemoniada. Mas aquela mulher chega clamando, mas o clamor daquela mulher de princípio não é atendido. Porque os discípulos dizem: repreende essa que vem atrás, gritando. E daqui a pouco o Senhor disse: não é lícito. O Senhor fica calado, melhor dizendo. E aquela mulher entendeu que o clamor não estava movendo o coração de Deus. E aquela mulher se lança nos pés, e agora começa a adorar. E quando começa a adorar, a adoração daquela mulher começa a tocar no coração do Senhor. Porque tem hora na nossa vida que não é só a oração, é a adoração, irmãos. Eu preciso entender que o Senhor, Ele diz que a gente muitas vezes chega, uma hora de relógio na igreja, e a gente chega e diz: Senhor, eu te agradeço por chegar aqui. Daqui a pouco começa: me dás isso, faz aquilo. Um minuto agradecendo, e se orar 1 hora, 59 pedindo. E o Senhor está me dizendo nesta noite: o segredo da vitória é adorar. O segredo da vitória é se prostrar nos pés dele, dizendo: Senhor, a vida não está fácil, mas eu quero te adorar nesta noite. Se tu fizer, tu é Deus, e se tu não fizer, tu vai continuar sendo Deus, da mesma maneira na minha vida. Se tu quiser me dar vitória, eu vou te adorar, e se tu não quiser, eu vou continuar. Foi aquilo que os 3 jovens disseram a Nabucodonosor. Ele disse: o Deus de vocês vai livrar vocês. Ele disse: eu não sei. Porque Ele faz como quer, Ele faz na hora que quer, Ele opera como eu não sei, eu não mando nele, eu não posso ir lá no céu e dizer o que Ele deve fazer. Agora, de uma coisa eu sei: se Ele fizer, eu vou adorar a Ele, mas também se Ele não fizer, eu vou ser crente do mesmo jeito. Deira labraçura mandarácia. Eu preciso entender que a minha maneira de adorar é independente da situação. Porque tem hora, eu me lembro do texto daquela jovem presa na casa de Naamã, vendo Naamã leproso. Aquela criança, aquela jovem foi afastada do convívio dos pais, da sociedade, da sua família, do povo, da sua crença, e agora está lá na Síria. E olhou para Naamã, viu aquele homem leproso, olhou para a mulher de Naamã e disse: olha, se o meu Senhor tivesse diante do homem de Deus, que tem lá em Israel, ele oraria, certamente ele mudaria a vida dele. Quem sabe aquela mulher pensou, disse: como ele vai mudar? Tu serve a ele e estás presa, tu serve a ele e é escrava. Mas aquela jovem poderia ter até responder: você me tirou de perto dos meus pais, de perto da família, perto da minha crença, perto da sociedade que eu morava, mas uma coisa você não consegue afastar de mim: é a fé no Deus que eu sirvo. Porque você pode até prender meu corpo, mas a minha fé ninguém prende. Eu continuo crendo que o Deus que está lá ainda é Deus de milagre. O Deus que está dentro de Israel é Deus que faz. Se Ele estiver lá, a vida dele é mudada. Ele tem coisa, escute bem, tem coisa que Deus vai, tem coisas que Deus não vai fazer em você, irmãos. Escute bem, tem coisa que Deus não vai fazer em você, mas Ele vai fazer através de você. Tem coisa que Deus não vai fazer em você, tem coisas que você vai orar por alguém e Deus vai mudar a vida daquela pessoa. Quantas vezes você ora por alguém e alguém diz: olha por mim,
Deus mudou a minha vida, abriu uma porta de emprego, me prosperou financeiramente, e eu estou com a vida, e você olha, daqui a pouco está você andando de bicicleta. Mas você foi o canal de Deus, porque tem coisa que Deus não vai fazer em você, mas Deus vai fazer através de você. Tem coisa que Deus vai usar a tua vida, e tu vai olhar assim, e vai dizer: eu acredito num Deus que muda, Ele faz como quer. É por isso que eu preciso adorar ao Senhor, porque eu não sei o que Ele tem preparado para a minha vida. Eu não sei aquilo que Ele vai fazer amanhã. Eu estou vendo agora, mas o Senhor está te dizendo e me dizendo aquilo que eu faço hoje. Você não entende agora, mas você vai compreender depois. Tem coisas que a gente... De uma coisa eu sei, que tem 3 coisas em Deus importantes. É que Ele é maravilhoso, é que Ele faz maravilha, e é que Ele nos deixa maravilhado. Isso acontece sempre na nossa vida. O Deus que a gente serve é maravilhoso, Ele faz maravilha e Ele nos deixa maravilhado, irmãos. Aquele homem, ele aproveita a oportunidade, ele adora, mas daqui para frente é o que eu acho mais profundo. Quando ele chega perto do Senhor, ele chega dizendo assim: Senhor, se tu queres, escute bem, se tu queres, não faz o que eu quero, faz o que tu queres. Será que hoje eu sou capaz de dizer a Ele, orando: Deus, não faço o que eu quero, faça o que tu queres. Por mais que eu ache bom assim, por mais que eu ache melhor assim, mas não faço o que eu quero, faça o que tu queres. Aquele homem olhou para a sua vida leproso, ele se aproxima e disse: se tu queres, Senhor, que não seja a minha vontade, mas que seja a tua vontade que prevaleça na minha vida. Que não seja o que eu quero, mas que seja o que tu quer. Que não seja a minha palavra, seja a tua palavra. Que não seja a minha mão, seja a tua mão. Que não seja o meu projeto, seja o teu projeto. Escute bem, eu quero trazer uma palavra de Deus para você. É culto de ensino. Se a igreja quiser dar glória, é bem por isso. Mas eu quero trazer uma palavra de ensino. Escute bem, tem projetos que eu faço, que eu vou mostrar a Deus. Escute bem, você vai pegar o projeto, você vai mostrar a Deus. Deus vai olhar do trono para o teu projeto e vai olhar e vai dizer: é bom teu projeto, é bom. Agora tem uma coisa, só não é a minha vontade, mas ele é bom. Como assim? Me explique. Escute bem, Maria estava desposada com José antes de se casar. E diz a Bíblia que Maria aparece grávida. E o texto diz assim: e José, sendo justo, isso em Mateus capítulo 1, do versículo 20, versículo 18 por diante. E José, sendo justo, o texto diz que ele era justo, querendo deixar ela secretamente, para que ela não viesse ser apedrejada. Irmão, a atitude de José foi a atitude de um homem justo. O texto diz: ele sendo justo, ele projetou algo para não prejudicar Maria. Deus olhou para o projeto de José e disse: eu estou vendo, José, é bom, só tem uma coisa, não é o que eu quero. Aí o anjo aparece a José: José, Deus sabe do teu coração, José. Deus sabe do plano que tu fez. Deus sabe que tu fez com o coração até perfeito. Mas Deus está te dizendo que quem deve prevalecer é a vontade dEle, é o projeto dEle. E o projeto dEle é algo totalmente diferente. Tu vai fazer assim, tu vai fazer dessa maneira. Tem hora que eu apresento a Deus um projeto, mas eu tenho que dizer: Deus, não é a minha, é a tua. Não é a minha vontade, é a tua vontade. Não é o meu projeto, é o teu projeto. Não é os meus planos, é os teus planos. Porque tu tens o melhor para mim. Tem hora que o não de Deus agora, escute bem, o não de Deus agora não é sinal que Deus não vai fazer. Não.
Quando Paulo diz em Coríntios capítulo 12, versículo 1: conheço um homem, que não sei se no corpo ou fora do corpo Deus o sabe, e o tal homem que não sei se no corpo ou fora do corpo Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu, e ele viu coisas inefáveis que era ilícito contar para os homens. E Paulo disse: para que ele não viesse se exaltar pela excelência da revelação, foi-lhe posto um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para esbofeteá-lo. Acerca de 3 vezes eu orei para que se desviasse de mim. E sabe qual foi a resposta do Senhor? A minha graça te basta. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu não vou tirar não, Paulo, o espinho não. Vou tirar não. Mas a minha graça te basta. Aí Paulo começou a pensar: peraí, todas as vezes que eu estou na prisão, que eu estou sofrendo, que eu estou passando luta, eu vejo a glória de Deus, as manifestações, eu vejo Deus falar comigo, eu sinto a presença dEle. Agora eu entendo que o meu poder se aperfeiçoa, o poder dEle se aperfeiçoa na fraqueza. Então eu entendo que quando eu penso que eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Quando eu penso que eu estou fraco, aí é que Deus aparece na minha vida. Xaralabraçura mandarás. É a vontade dEle, irmão. Aquele homem aparece e disse: Senhor, eu sou leproso, eu quero um milagre. Eu quero um milagre na minha história. Eu quero uma vida transformada. Mas não faz a minha, porque a minha pode ser falha. Eu posso estar vendo algo, e esse algo muitas vezes é um projeto formado sobre a areia. Mas o projeto que tu tens para a minha vida é totalmente diferente. Ele é colocado na rocha. Ele é colocado na rocha quando Deus coloca a mão sobre algo. Se o Senhor dos exércitos determinar, quem pois invalidará? Se a sua mão estendida está, quem fará voltar atrás? Faz a tua, Senhor. Mas ele chegou e disse: se tu queres, a vontade é tua. A quarta atitude dele: tu podes. Se tu queres, tu pode. Ele estava dizendo: eu sei que se tu liberar uma palavra hoje, a minha vida é mudada. Eu sei que a minha história pode ser mudada, porque tu podes. Nessa noite, tu crê que hoje Deus pode mudar a tua vida? Tu crê que hoje, nessa terça-feira, pode ser terça-feira de mudança de Deus para a tua vida? Eu preciso me aproximar dEle crendo e dizendo: Senhor, eu acredito que se tu queres, tu podes. Tu pode mudar a minha história hoje, não é amanhã, nem depois da manhã. Eu sei que se tu liberar uma palavra hoje, a minha vida é mudada hoje. Aquele homem se aproxima e disse: eu creio. E quando a gente se aproxima crendo, por quê, irmãos? Escute bem. Quando a gente lê a Bíblia, dos 31.185 versículos que a Bíblia tem, dependendo da tradução, quando a gente lê a Bíblia, é fácil pregar sobre oração. É fácil. É fácil pregar sobre esperar. É fácil. É fácil esperar. Eu vou pregar sobre oração. Eu vou citar vários versículos. Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei. 2 Crônicas 7:14, se o meu povo chamar pelo meu nome. João 15, versículo 7. Eu vou citar vários versículos. Mateus 7 primeiro. Eu vou citar vários versículos. Mas qual é o difícil? Difícil é orar. Não é pregar sobre oração. O difícil é orar. Não é pregar, irmão, sobre esperar. Porque eu posso pregar o Salmo 40, eu posso pregar o Salmo 27, versículo 14, eu posso pregar vários salmos. Qual é o difícil? É esperar. É esperar. É confiar naquilo que eu estou falando. Aí aqui eu vejo uma passagem que eu acho que todo crente deveria conhecer. Eu sei que os irmãos conhecem, mas todos os crentes deveriam conhecer. E se você não conhece, você vai conhecer ela hoje e você vai guardar ela no seu coração. Eu vou citar a passagem e depois a gente vai citar o texto. O texto é de Esdras. Escute bem. Esdras chega diante do rei e por vários anos
Esdras mostra ao rei que o Deus que ele servia era o Deus Todo-Poderoso. Era um Deus de milagre, era um Deus que fazia coisa grande. Quando o rei foi tocado para libertar o povo e mandar o povo reconstruir novamente, o rei dá tanto a Esdras como a todo o exército que ia com ele, irmão, uma quantidade tão grande de dinheiro. E a jornada duraria meses. Quando os homens chegaram perto de Esdras e disseram: Esdras, o rei liberou a gente. A gente agora tem dinheiro, a gente agora tem riqueza, vamos embora. Agora tem uma coisa, Esdras, a gente está com medo, porque o caminho é muito perigoso. A gente está com medo de ser assaltado no caminho. Vá lá no rei e diga ao rei que ele mande um exército. Isso é Esdras, capítulo 8, versículo 22 e 23. Então você vai ler em casa. Esdras 8, 22 e 23. Você vai ver que ele diz: peça lá o rei. Aí diz a Bíblia que Esdras até pensou em ir. Mas Esdras, espera aí. Eu passei tantos anos dizendo ao rei que o meu Deus é Deus de milagre. Quando eu chegar lá e dizer: rei, manda um exército, ele vai dizer: Esdras, cadê o Deus que tu falasse para mim esses anos todinho? Aí Esdras olhou para o povo e disse: eu não posso pedir ao rei exército, porque um dia eu disse ao rei que o meu Deus é poderoso, e eu não posso voltar atrás com a palavra que eu disse. Eu preciso acreditar naquilo que eu prego, eu preciso crer naquilo que eu canto. Eu disse ao rei que meu Deus é poderoso e ele vai nos levar. É isso que eu digo a você nesta noite, é uma palavra que Deus colocou no meu coração. Precisamos crer mais nos louvores que a gente canta, precisamos crer mais nas palavras que a gente prega, precisamos acreditar mais nos louvores que entoamos ao Todo-Poderoso, precisamos acreditar mais naquilo que temos ouvido da parte dEle, precisamos dar mais crédito àquilo que a gente tem cantado, porque deparamos com a luta, com a prova e se esquecemos, parece, do louvor que é tão lindo. Pregamos uma palavra, ouvimos uma mensagem, mas deparamos com a luta e daqui a pouco começamos a duvidar daquilo que a gente escutou, daquilo que a gente ouviu. Mas aquele homem olhou e disse: eu creio que se tu queres, tu pode. Escute bem, tem resposta de Deus. Jesus, estendendo as mãos, disse: eu quero. O ato de estender as mãos é sinal de concordância. Jesus, quando estendeu as mãos, ele estava dizendo: eu concordo com a mudança na tua vida, eu concordo com a vitória na tua casa, na tua família. Nesta noite tem uma palavra de Deus para a vida de crente. Não deixa a oportunidade passar. Te aproxima dEle, adora, pede a vontade dEle, crê que Ele vai fazer e acredita que tem uma mão nesta noite estendida sobre a tua vida, te dizendo: eu concordo com a tua vitória. Não tem esse projeto que tu tem sonhado, que tu tem colocado na minha mão, hoje eu estendo as mãos sobre ele, e te digo que eu ia abrir porta dentro de porta para te dar vitória. Eu te digo nesta noite que sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua família, sobre isso que tu tem me pedido há tanto tempo, existe uma mão estendida dizendo: eu concordo, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Tu tem me perguntado: Deus, tu queres? E Ele está te respondendo hoje aqui: eu quero. Tu tem me dito: Deus, eu desejo isso, é da tua vontade. Ele tem dito: eu quero, irá se concretizar na tua vida.
irá se concretizar na tua vida. Tu irás receber algo da minha parte, porque tu tens me buscado, tu tens crido. Eu preciso entender nesta noite, a mão do Todo-Poderoso está estendida sobre a minha vida. Tem hora na nossa vida que a gente precisa crer mais naquilo que a gente prega. Sai nesta noite com esta palavra, foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Você precisa crer mais naquilo que você prega. Você precisa acreditar mais naquilo que você prega. Você precisa acreditar mais no louvor que você canta. Você não diz que eu mudo no louvor. Você não diz que eu sou Deus grande no louvor. Você não diz que eu dou vitória no louvor. Você não diz quando lhe dá o microfone ou lhe dá a oportunidade para você dar uma saudação. Você não prega dizendo que eu faço. Então creia naquilo que você prega. Daralaia suramandarácia, naquilo que você canta. Oh, alguém não te pergunta algo e você diz que eu faço, que eu sou, que eu tenho. Nesta noite diga como Esdras: eu não posso recuar. Pregue o que vive e viva o que prega. Eu não posso, irmãos, pregar algo e não acreditar no que eu prego, cantar algo e não acreditar no que eu canto, porque isso não chegará no céu. O que muda é a sinceridade do coração. A Bíblia diz, para encerrar, 1 Crônicas, capítulo 29 e o versículo 19, que Deus se agrada da sinceridade do coração. Então eu vou começar a louvar. Eu tudo a Deus consagro. Aí a pergunta é: qual foi a última vez que eu jejuei? Aí eu estou louvando, de madrugada o crente vai buscar poder. Qual foi a última vez que eu orei de madrugada? Tem hora que a palavra bate no nosso coração. Tem hora que eu olho aqui, eu digo: eu amo a palavra, eu amo a Bíblia. Foi feita uma pesquisa que mais de 90% dos cristãos nunca leram a Bíblia completa. Eu digo os que sabem ler, nunca leram ela completa. Mas eu amo ela, mas nunca leram ela completa. Mas é a nossa regra de fé. Mas eu digo que eu amo. Tem hora que eu passo, escute bem, se eu ler 15 minutos todos os dias, eu leio ela dentro de um ano. Se eu ler 40 minutos, eu leio ela dentro de 6 meses. Se eu ler 1 hora por dia, eu vou ler ela dentro de 3 meses. Então, irmãos, é a minha regra de fé. É a palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida nesta noite. E quanto mais você lê, irmão, mais você aprende. Eu já li ela 10 vezes, mas eu preciso ler 11, 12, 13. Eu preciso ler mais ainda, porque toda vez que a gente lê, a gente aprende mais. Toda vez que a gente aprende algo a mais. E Deus fala: o poço, irmãos, é fundo. E Ele está dizendo: mergulha, que eu tenho algo para fazer na tua vida. Daraia soramandarás. Aproveita a oportunidade para ler, para orar. Deus tem coisa grande para fazer. Eu quero liberar uma palavra de Deus. Deus tem coisa grande, irmão. Tem futuro maravilhoso de Deus preparado para jovem, para adolescente, para obreiro, para irmã. Ele está te dizendo: prepara-te e verás o que eu vou fazer na tua vida. Quantos aqui recebem de Deus nesta noite? Que Deus nos abençoe.